Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a peça Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal e vamos ao vídeo. Aqui no canal já tem vídeo sobre Hamlet, Macbeth, A Tempestade, e essa peça que a gente vai ver hoje, não se sabe quando ela foi escrita, como todas as peças do Shakespeare, né? Mas os estudiosos acham que ela foi apresentada pela primeira vez entre 1594 e 1595 pelo estilo dela. E é uma das peças mais encenadas do mundo. Eu não tenho livro físico, eu li na versão digital. Depois acho que eu deixo uma foto, talvez na thumb da versão que eu li. A história dessa peça se passa em Atenas e numa floresta encantada. Em Atenas nós temos o personagem Teseu, que ele é o duque de Atenas e ele está nos preparativos para casar com a Hipólita. Ao mesmo tempo, a gente tem a parte dos jovens, que é a Hermia, o Lisandro, o Demétrio e a Helena. E nesse momento a Hermia, ela desobedece o pai dela, o Egeu, porque ao invés de se casar com Demétrio, como o pai dela quer, ela quer se casar com Lisandro. E a Hermia e o Lisandro, eles resolvem fugir de Atenas para fugir das leis atenienses, e eles acabam parando nesse bosque que tem próximo. E a Helena, que é amiga da Hermia, que é apaixonada pelo Demétrio, vai contar pro Demétrio que o Lisandro e a Hermia fugiram, e aí ele vai atrás dos dois, acaba nessa floresta também. A Helena vai atrás do Demétrio e, consequentemente, todo mundo acaba ficando ali na floresta, no bosque, no caso. E na floresta nós temos o Oberon, o rei das fadas, que ele está brigando com a Titânia, que é a rainha das fadas, por causa de um menino indiano, que ele fala que ela está dando muita atenção por esse menino, que ele quer esse menino, e eles acabam brigando, porque ele quer esse menino para ele. E aí o Oberon vai ordenar que o servo dele, o Puck, aplique uma poção mágica feita com uma flor nos olhos da Titânia, enquanto ela dorme. Daí para ela se apaixonar pela primeira criatura viva que ela vê. E aí nisso, esse Oberon, ele presencia uma discussão entre o Demétrio e a Helena, e aí ele vai pedir pro Puck aplicar essa poção nos olhos do rapaz ateniense. Só que o Puck não sabe, né? Ele não viu quem é o Demétrio. E aí ele vê o Lisandro dormindo lá no bosque, daí ele aplica a poção nos olhos do Lisandro. E aí o Lisandro acorda porque ele não vai dormir com a Hermia no mesmo lugar, né? Eles estão dormindo separados. Aí ele acorda e ele vê a Helena, e aí ele se apaixona pela Helena. E aí parece que depois ele acaba... O Puck vai colocar essa poção nos olhos do Demétrio também, que também vai se apaixonar pela Helena. E aí acaba mudando, né? Quando os dois primeiro estavam apaixonados pela Hermia, aí os dois começam a ir atrás da Helena. E aí no meio disso tudo tem um grupo de trabalhadores ali, artesãos, incluindo Bottom. Eles estão ensaiando uma peça teatral para apresentar no casamento do Duque, do Teseu, no caso, né? E eles vão nessa floresta, nesse bosque, para ensaiar essa peça, que a peça é Píramo e Tisbe.
E aí o Puck, por diversão, ele transforma o Bottom, que é um dos trabalhadores que estão ali, num jumento, meio jumento, né, cabeça de jumento. E aí quando a Titânia acorda sob o feitiço lá da flor, ela acaba se apaixonando pelo Bottom, pelo jumento, no caso. Cabeça de jumento, né? Aí no outro ato, o Oberon consegue pegar o tal do menino indiano lá da Titânia, e aí ele começa a reverter os feitiços. E aí, quando ele reverte esse estado ali que ele colocou, né, todo mundo, a ordem é meio que restaurada, porque daí o Lisandro volta a amar, a gostar da Hermia, e o Demétrio acaba vendo as qualidades que ele não via na Helena, e ele acaba se apaixonando pela Helena. E a Titânia volta para o Oberon, e o Bottom retoma a sua forma humana. E aí eles voltam, a Helena, o Demétrio, o Lisandro e a Hermia voltam para Atena. Na verdade, eles ficam ali no bosque dormindo. E aí chega o Teseu e a Hipólita, depois já casados nesse momento. E aí eles chegam, e aí eles vê, né, aquilo ali. Aí o Teseu autoriza o casamento da Hermia e do Lisandro, da Helena com Demétrio. E aí a peça acaba com a apresentação dos artesãos lá. Essa peça, eles estão apresentando essa peça de teatro, Píramo e Tisbe. E aí, bem no finalzinho, as fadas aparecem ali abençoando esses casais ali, esse casamento de todos os casais. A peça Píramo e Tisbe, que eles apresentam, que é a peça dentro da peça, ela foi onde o Shakespeare se inspirou para escrever o Romeu e Julieta. É uma história antiga que se passa na Babilônia, e é contada na Metamorfoses do Ovídio. Bom, eu li em vários lugares, assim, né, que diz que o nome da peça, que em inglês é Midsummer Night Dreams. Midsummer é o dia do solstício de verão, que é o meio do verão. E aí, nos países do norte, essa noite é associada a festas. E daí nós chamamos a época no caso no verão, né, é o meio do verão, que seria na terceira semana de junho, Midsummer, né? E depois passou a ser o início do verão, porque antigamente havia apenas 3 estações, e isso no norte, né, na Europa. Era o verão, outono e inverno. E aí o verão incluía a primavera, que começava em março. E então, assim, eu também vi que na véspera desse dia de maio, na Alemanha, é a noite de Walpurgis, que é onde diziam lá a tradição que as bruxas realizavam uma assembleia numa montanha, né? Bom, aí nessa peça aqui, o Teseu vai falar em um momento no final da peça que, quando ele encontra esses 4 jovens dormindo lá na floresta, ele vai falar que na certa madrugaram para cumprir os festejos de maio. E aí o calendário cristão, que estabeleceu a celebração do nascimento de Cristo no solstício de inverno, que é o dia 25 de dezembro, e a data do solstício de verão, que é 24 de junho, que para nós aqui, né, é o dia de São João, que a gente faz a festa junina e tal. E aí a véspera de Natal era considerada um tempo bom, né, quando os espíritos malignos não tinham poder. Já nessa noite do solstício de verão, era meio ambíguo essa relação, assim, essas tradições.
Nessa história, parece que o tempo no bosque não é o mesmo tempo em Atenas. E o mundo o mundo das fadas ali no bosque pode simbolizar um mundo de mistérios, né? O mundo lunar, lembrando que essa noite é a lua nova. Fala na peça que é a lua nova, e na lua nova é onde está mais escuro, né? E mais confuso. E a partir do momento que o Oberon interfere, desorganiza tudo, né? Porque daí os casais ali, os jovens, não sabem mais o que eles querem. Aí o pessoal da peça, né, acaba se perdendo por causa da floresta. Daí acontece aquilo com o Bottom. E nesse mundo é meio onírico, né? A gente não sabe se não fica claro se é sonho, se é real. Na abertura dessa peça, a gente encontra uma lei irracional, né? Que é aquela lei de Atenas que decreta a morte ou a prisão perpétua em um convento para qualquer jovem que se case sem o consentimento do pai. E aí quando eles vão lá perguntar pro Teseu, né? Quando a Hermia, o pai dela, o Egeu, o Lisandro, o Demétrio chegam ali para se consultar com o Teseu para ver, ele admite que a lei é essa que o Egeu está falando e ele afirma que a lei deve ser cumprida e que ele, o Teseu, não pode revogar a lei. E aí, no início, Lisandro vai comentar com a Hermia que a autoridade da lei ateniense não se estende até o bosque, porque o bosque estaria fora de Atenas. Só que quando amanhece o dia, o Teseu vai para lá e aí é ali que ele vai tomar essa decisão, né, de permitir o casamento, e ele meio que, nesse momento, o Teseu meio que revoga. Então, como ele está no bosque, fica subentendido que o Teseu também tem poder ali no bosque, né? A lei não é só em Atenas, essa lei ateniense. E outra coisa, ao mesmo tempo que o relacionamento ali de Demétrio e Helena teve participação do Oberon, né? Mesmo eles dando certo, mas teve essa participação do Oberon. Então, de certa forma, o Oberon também tem um poder ali no bosque, né? Ele também consegue agir. São os dois reinos, dois mundos ali que no bosque eles meio que se encontram, né? No bosque a gente tem a confusão entre os casais ali, porque no começo, né, a Hermia foge com o Lisandro, aí o Demétrio vai atrás dos dois, aí a Helena vai atrás do Demétrio. E os dois, primeiramente, estão apaixonados pela Hermia, aí no bosque depois eles se apaixonam pela Helena. Então, esses dois casais, eles podem ser considerados duplos. Eles são meio que espelhados. O Lisandro é o espelho, é o duplo do Demétrio, e a Hermia é o espelho da Helena. Nós percebemos também nessa história que o mundo lunar, que é o mundo das fadas, ele é bem caótico, né? O jovem se confunde. Aí tem a parte da Titânia, quando ela tá lá encantada, ela se apaixona pelo Bottom, com cabeça de asno, né? E aí o Puck gosta de espalhar o caos por onde ele passa. No início dessa peça também nós temos o Teseu, o Egeu, a Hipólita lá, os três jovens, que é a Hermia, o Demétrio e o Lisandro. E daí quando eles estão discutindo ali ainda sobre aquela parte que eles estão discutindo sobre o cumprimento das leis atenienses. E aí nessa parte a Hipólita fica meio relutante. E a gente sabe nessa primeira parte, que o poder de Atenas é do Teseu, né? É ele que coisa. Então o Teseu meio que simboliza ali o mundo solar. E a ordem, né? Ele que simboliza o mundo solar e a ordem.
E aí, na segunda parte, a gente sabe que o poder da Floresta Encantada é do Oberon também. E o mundo lunar, né, é do Oberon, que é meio que um caos ali, meio caótico. E quando Teseu aparece na terceira parte, após o casamento dele com a Hipólita, no final da peça está amanhecendo. E a ordem é restaurada. Então, assim, de novo, Shakespeare está fazendo esses paralelos que eu sempre trago aqui quando eu falo do Shakespeare. É esse paralelo, não é bem um paralelo, né? Esse contraponto entre a ordem e o caos. Primeiro ele gera o caos para depois restaurar a ordem. É sempre esse ciclo nessas peças do Shakespeare. Mas então, quando aparece lá o Teseu, lá, e ele encontra os jovens dormindo, aí a ordem é meio que restaurada, né? Ele aceita o casamento, ele aceita o casamento da Hermia com o Lisandro e da Helena com o Demétrio lá. E aí, no momento que o Teseu aceita o casamento entre o Lisandro e a Hermia, ele meio que anula a vontade do Egeu, e meio que, consequentemente, ele meio que anula essas leis atenienses. Ele está dizendo que acima dessas leis existem leis não escritas. É um ponto forte nas peças do Shakespeare também. O confronto entre as leis não escritas. Então assim, é como se com o casamento do Teseu e da Hipólita as coisas voltassem à ordem natural. E, de novo, né, fica nítido o ciclo que está em pelo menos a maioria das peças que eu li do Shakespeare. Primeiro, quando começa a peça, ele joga a gente no meio daquele caos ali. Aconteceu já algum fato ali que gerou esse caos. E aí o caos é instaurado totalmente. E depois acontece um fato que restaura a ordem. E normalmente com casamentos. Casamento entre o céu e a terra para restaurar essa ordem perdida. Acho que por hoje era isso, pessoal. Tem muito mais coisas, né, que a gente podia explorar aqui nessa peça. Mas por hoje eu vou falar só sobre isso. Se você já leu essa peça, se você gosta do Shakespeare, curte aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.